Então vamos lá, turma. Quero te mostrar primeiro análises on-chain. O que são análises on-chain? São análises feitas dentro da cadeia do Bitcoin. São indicadores que são criados nas transações da blockchain. Não é indicador gráfico, é indicador técnico, tá? Tudo que é registrado na blockchain você consegue acompanhar. E os caras criaram vários indicadores nesses números. Vou começar aqui para vocês com este aqui, que ele é bem simples, que mostra dos ciclos passados até o atual. E vamos fazer alguns rabiscos. Aqui embaixo, ó, você acompanha a data, tá? A data do mesmo. Sabemos que a gente teve halving em 2016, tivemos halving em 2020 e agora halving em 2024. Perfeito? Se você ler aqui, você vai ver que ele marca o topo em laranja e os fundos em azul. Simples de você entender, tá? Sem muito mistério. Se eu pego aqui, ó, algumas observações dos ciclos anteriores, tá? Se eu observo o que o mercado fez nos outros ciclos, eu tenho aqui, ó, vou pôr em amarelo. O mercado sai do fundo, testa vermelha, sai do fundo e chega próximo da vermelha, sai do fundo, chega próximo à vermelha, sai do fundo e chega próximo à vermelha. Depois desse acontecido, ele o que? Recua próximo a verde. Então, toda vez que ele toca a linha verde aqui embaixo, ó, ele gera o que? Um sinal de fundo. Beleza? Ó. Eu tenho as melhores oportunidades de compra no Bitcoin na história. E depois, ele faz o movimento para o topo. Ele faz o movimento para o topo e ele faz o movimento para o topo. E ele tem esses corretivos no meio do ciclo. Aí você se pergunta, pô, então o meu ciclo é um ciclo? Ah, não, ele não vai acontecer isso aí. Se ele já fez várias vezes, 1, 2, 3 vezes, você acha que o quarto não vai acontecer? Eu não quero apostar contra o mercado. Eu sempre vou apostar a favor e eu quero observar esse mercado chegando próximo do vermelho. Aqui, ó, eu ainda tenho o ciclo que teve o Covid, 2020, e ele mesmo assim chegou no vermelho. Os outros sempre passaram dessa marca vermelha, tá? Essa marca aqui, ó, dessa marca vermelha. Perfeito? Então, ainda estamos longe do fim desse ciclo. Se espera-se que ele suba aí até 2025, mas já fica para você como conhecimento para você acompanhar os próximos ciclos. Aqui, ó, é a euforia próximo de topo. Beleza? Vou colocar todos esses sites aí na descrição da aula. Não se preocupe, embaixo da aula você vai ter acesso. Próximo indicador que eu gosto muito é esse aqui, ó. Long Term Holder Realized Price. Significa que são o preço dos caras que seguram a longo prazo, mais de anos segurando o Bitcoin na carteira sem mexer. A média de preço deles hoje está em $25 mil. E o Bitcoin, nesse exato momento, está em, deixa eu acompanhar aqui, próximo de 90 e alguma coisa, tá? Ó, Bitica agora, neste momento, está em 93 mil. E o preço dos caras estão em 25. Só que eu quero te mostrar só o seguinte, eles vão comprando ao longo do ciclo. Então eles têm aqui, ó, ciclo 2014, expansão, expansão, expansão. E aí vem o que? Um momento de lateral, um momento de lateral e um momento de lateral. Todos esses momentos de lateral, o preço chegou próximo do realized price dos caras. E agora, na nossa vez, não teremos a expansão? Então está faltando ainda o preço deles subirem. Por que o preço médio dos caras sobe? Porque eles estão comprando mais bitcoins com o dinheiro que está entrando. E aí ele não está pagando mais 24, ele está pagando 100 mil dólares, 90 mil dólares. Então está subindo a média e ainda a gente não viu esse subir da média aqui nesse ciclo. Então eu estou aguardando ver o realized price, ó, subindo
para eu começar a pensar que foi um topo, tá? Então, a gente usa ele também como observação. Agora, o que eu gosto muito é o Short Term Ruler. O que ele me diz? É o curto prazo. As pessoas que estão rodando há 6 meses para baixo, o curto prazo como um todo. E a linha aqui, ó, essa linha aqui, eu vou tirar ela e vou colocar. Essa linha central é a média de custo deles, que agora, nesse exato momento, está em 85 mil. 85.521. Se eu reparar aqui embaixo, ó, todos os ciclos o mercado chega nessas regiões e nessas regiões. O nosso ainda não chegou. E o que é essas regiões? Se você parar o mouse na linha pontilhada, você vai ver que tem um multiplicador, 1.6, 1.4 e 1.2. É o custo dos Short Term Rollers, que é essa linha aqui, ó, no meio, em rosa, vezes aquele número ali. Então, se eu tenho cripto dando topo nessas regiões, eu ainda não cheguei nessas regiões. É a de 1.4 e a de 1.6. Vamos fazer uma continha básica? Isso aqui atualiza todos os dias, tá? Porque é em tempo real, em tempo on-chain. Na data de hoje, da gravação da aula, dia 23/12, 85.521. Então, eu tenho 85.521 vezes 1.4. Eu tenho o primeiro toque aqui, ó, na linha em 119.729 e o Bitcoin ainda não chegou nesse número. Tá? O máximo que ele chegou foi 108 e eu tenho ali em 119. Então vou marcar aqui 119.729. 119.729. Aqui eu poderia ter o primeiro alerta de topo. A primeira preocupação aí de topo. Qual que é a segunda preocupação de topo? Vamos aqui no Short Term Roller. É a 1.6. E todos os ciclos eu tenho ela tocando na 1.6. Ó. E eu espero esse mercado aqui. Então, se eu pego na data de agora, o Short Term Roller está em 85.521 vezes 1.6, 85.521 vezes 1.6, eu tenho o topo em 133.833. Então, eu tenho aqui, ó, 136, né? Eu tenho ele aqui, ó, 136.833. Próximo disso aí, e o mercado ainda não chegou. Perfeito? E o que eu estou esperando que ele faça nesse exato momento é que ele faça o pullback até as médias para fazer essa pernada ali. Se eu puxo o Fibo daqui para cá até ali, ó, olha onde é os alvos de Fibonacci. Condiz com os meus alvos on-chain. Tá? Só que a gente não para por aí. Vamos dar uma olhada em outro indicador. Este aqui, por exemplo. Eu tenho em todo o ciclo o mercado fazendo a mesma configuração ali. Ó. Ele chega nessas regiões, chega nessas regiões, chega nessas regiões, para me sinalizar topo. E para sinalizar fundo, aqui embaixo e aqui embaixo. Então, quais são as melhores oportunidades de compra quando você observar nos outros ciclos mercados abaixo desses indicadores aqui? E as melhores oportunidades de venda quando você observar mercados acima desse projetado aqui. Alexandre, mas qual seria esse preço? A gente faz a seguinte conta. Eu tenho aqui no gráfico o preço do long term, está em 24.1888, e aqui eu multiplico, ó, embaixo ali, ó, por 8 e por 11, tá? Então, eu faço essa conta. Vou pegar aqui, ó, só para vocês como exemplo. Aqui estava em 4.873, 4.838, vai, 4.838, e ele chegou aqui, ó, vezes 8, 38.700, que estava marcando ali. Ele passa dos 38.700. Então, qual que é a ideia que eu quero aqui? 24.188, 24.188
vezes 8. Eu tenho o preço em 193. Para ele chegar próximo dessa região aqui, ó, eu tenho que ter o preço em 193 mil dólares. E o Bitcoin ainda não chegou em 193 mil dólares. Então eu tenho que sempre estar acompanhando esses indicadores on-chain para eu tentar adivinhar um possível movimento de topo. Perfeito? Então usem eles como seu guia. Aqui eu tenho outro que faz a mesma coisa, tá? E aqui é o preço do Gerald Price. Eu quero mostrar para vocês o último, que é um resumo disso aqui como um todo. É esse CBBI. O que ele faz? Ele pega todos aqueles que eu te mostrei ali, ó, e faz uma média. Alguns já falou que é o topo, outros falam que está em 74%, 69%, e ele traz esse gráfico. Tá? Se você olhar os ciclos anteriores, ó, topo, opa, deixa eu voltar aqui. Eu tenho topo, topo e topo de ciclo. O que ele me mostra? Ele tinha colocado, ó, as bolinhas no extremo, no vermelho para o preto, mostrando 100% de topo. E hoje nesse ciclo? Ainda eu não tenho essa configuração. Então, se eu parar o mouse aqui, ó, eu vejo que o CBB Confidence chegou a 97, 98, a 91, 90. Nos ciclos anteriores, 99, 100, 81. E nesse ciclo nosso, o máximo que eu tenho é 81. E eu sequer cheguei próximo de 90. Então, você observa sempre se ele vai estar gritando aqui na sua cara próximo de 90, se as cores vão estar próximo de 90. E aqui embaixo ele me mostra, ó, quando foi cada halving. E você vê que sempre depois do halving tem a queda, sempre depois do halving tem a queda, sempre depois do halving tem a queda. Agora que eu tenho este mercado trazendo, ó, o movimento que leva ao topo, e o movimento que leva ao topo ainda está longe de acontecer. Perfeito? Então, esse vídeo foi para você entender um pouco de como olhar on-chain e como antecipar talvez um possível topo ou um possível fundo. Tamo junto e até o próximo.